Bom dia, amados. Hoje é dia 14 de novembro do ano da graça de 2025. Mais uma vez é sexta-feira e também terminamos aqui a nossa sequência de reflexões na palavra e temos estado a considerar o texto de 1 Pedro, capítulo 5, focados essencialmente nos versículos 10 e 11 e temos feito esta reflexão a partir de algumas perguntas. Perguntas que podemos fazer porque as respostas estão no texto, mas que nos são importantes considerar quem Deus é, e o texto responde que Ele é o Deus da graça. O que é que Deus fez? E o texto diz que Deus nos chamou por Cristo à sua eterna glória. Uma terceira pergunta tem a ver com o que é que Deus permite. E o texto nos diz que Deus nos permite que nós passemos ainda por um tempo de sofrimento, breve, mas que faz parte desta jornada, desta caminhada. O que é que Deus faz? É uma outra pergunta no meio de tudo isto, e por causa da sua determinação em tocar e transformar as nossas vidas, o texto diz que o Senhor nos aperfeiçoa, nos firma, nos fortifica e nos fundamenta. E para hoje, a última pergunta que nós consideramos: o que é que Deus merece? Eu tenho sempre muita dificuldade em considerar isto, amados, porque sempre que eu faço esta pergunta e me questiono, a minha sensação, o meu sentimento é sempre de fraqueza e de falhanço nesta matéria. Um Deus que é um Deus de toda a graça, que se lembrou de chamar por mim e fê-lo através do seu próprio Filho na cruz, resgatando-me e restaurando-me para um relacionamento com Ele. Um Deus que ainda que permita, na sua perfeição e na sua soberania, que neste tempo nós passemos por dificuldades. No entanto, Ele não se esquece de nós e Ele nos cuida com esta expressão de aperfeiçoamento, de nos segurar, nos sustentar, de nos alicerçar. Um Deus que nos chamou, e o texto também nos diz que Ele não nos chamou para alguma coisa simples, Ele chamou-nos para a sua eterna glória. Esta não é uma chamada circunstancial e momentânea, esta é uma chamada para toda a eternidade. Esta é uma chamada para sermos, por Cristo, restaurados no nosso relacionamento com Ele e agora, pela sua imensa graça e amor, nós podemos exclamar: Abba, Pai, Pai querido. Isso fazer todo o sentido para nós e para Deus também. O que é que Deus merece? O texto, Pedro dá-nos esta expressão: a Ele, a Deus, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que resposta profunda, séria e transversal a toda a nossa existência e vida. E quando nós estamos a fazer esta declaração, estamos a desejar e a procurar que Deus tenha domínio em tudo, e esse tudo inclui a minha vida, e que o seu domínio na minha vida seja, através da sua presença, da sua intervenção, uma manifestação de louvor, de adoração, agora, aqui, nestas circunstâncias, e para todo o sempre, lá na glória, onde um dia estaremos todos juntos. Mais uma vez, amados, fico sempre com este sentimento de que fico tão aquém daquilo que Deus merece, aquilo que eu possa dizer, expressar, fazer em resposta, em adoração àquilo que Deus é sempre tão limitado e deficiente. E por isso, só mesmo pela graça do Pai, para que no meio às nossas limitações, ao nosso fracasso em termos de adoração e celebração, o meu desejo é que, apesar disso, Deus se sinta honrado, e tal como nós fomos exortados a semana passada pelo apóstolo Pedro, que em tudo aquilo que nós somos, fazemos, pensamos,
Deus possa ser glorificado sempre, 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 sempre. Que Ele seja realmente em todas as coisas honrado, porque esse, esse é o seu desejo e essa é a sua expectativa, que de facto essa, essa realidade seja presente, real na nossa vida perante Deus e naturalmente perante aqueles que estão à nossa volta. Ainda que o foco e o desejo, o objetivo, o alvo seja sempre o de Deus ser glorificado em todas as coisas, em tudo aquilo que eu sou. Que o Senhor nos ajude, pela ação do seu Santo Espírito, a compreender isso e a perceber que tudo aquilo que nós possamos fazer é pouco comparado com aquilo que Ele fez por nós e aquilo que Ele continua a fazer por nós e tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. E por isso nos deve motivar a uma vida de consagração, a uma vida de determinação em o honrar, o glorificar em todas as coisas. Que cada vez que eu abro a minha boca, cada vez que eu penso, cada vez que eu ajo, cada vez que eu priorizo, cada vez que eu faço alguma coisa, isso seja uma manifestação de adoração e de celebração de um Deus maravilhoso como este. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê um resto de dia abençoado, ainda com muita chuva, é verdade, mas um dia abençoado, ela é necessária também, é verdade. Esse é um facto. E que o Senhor nos proteja também de dificuldades nesta área e que o Senhor derrama a sua graça sobre nós. E querendo o Senhor, nós nos encontramos por aí. Até lá, bênçãos do Pai.